sempre, em todos os momentos, em todas as situações. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Valéria falou na prece da responsabilidade, né, que nos é dada quando a gente se propõe a falar de Jesus, a falar do Evangelho, porque nós estamos aqui representando uma doutrina linda, pura, né? Então que nós possamos ter a condição de estarmos sintonizados com o mais alto, de termos a inspiração da espiritualidade, para extrair, né, da mensagem da noite aquilo que vai falar aos nossos corações. Jesus conta conosco, apesar dos erros e imperfeições que todos nós ainda temos, né? Muitas vezes a gente escuta assim, eu ainda não posso fazer palestra, eu ainda não posso trabalhar porque eu ainda sou imperfeito, eu preciso melhorar primeiro, né, para depois trabalhar. É o contrário, né, galera? A gente tem que trabalhar, porque é trabalhando que a gente melhora. Então a gente está aqui com boa vontade, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade. Essa lição é uma das mais belas, né, que a gente lê de Emmanuel, quando ele comenta essa frase do Paulo, né? O amor do Cristo nos constrange. E aí pensando, realmente é constrangedor a gente sentir o amor do Cristo. Porque Ele nos ama tanto, e a gente erra tanto, e a gente fica até constrangido de tanto que Jesus nos ama. E a gente erra de novo, e Jesus nos ama. E Jesus estende os braços, e a gente erra de novo, nos constrange, né? E aí Emmanuel vai discorrer nessa lição, e ele fala que quando Jesus encontra lugar no coração do homem, a marcha se modifica completamente. Quando a gente encontra com Jesus de verdade, ou quando a gente abriga Jesus dentro do nosso coração de verdade, a nossa marcha, ela se modifica. E aí ele vai falar, o que era prazer ontem, hoje já não é mais. Os nossos propósitos são outros, são diferentes. Ele vai discorrer no decorrer da mensagem muito linda aí, ó, quem tiver ou quem quiser, hoje não precisa nem ter o livro, mas lá na internet você vai lá, essa lição belíssima do livro Fonte Viva, Quando a Luz, lição 74. Como Valéria já, né, falou no início, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse encontro de Jesus com o jovem rico. Né? Imagina um rapaz jovem, naquela época de Jesus, bem de vida mesmo, ele era muito bem de vida, tinha tudo que você imaginar, palácio, servos, bonito, rico, e não era feliz. Não era feliz porque faltava alguma coisa, ele estava buscando alguma coisa, apesar de tudo que ele tinha. Gente, não é para ser feliz, você é bonito, você é rico, você tem poder, tem amigos, não é para ser feliz? Não era para ser feliz? Pois é, mas ele ainda faltava alguma coisa a esse jovem. E aí ele busca Jesus, e a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre esse diálogo desse jovem rico com Jesus. Essa passagem está registrada no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Também ela é trazida no Evangelho, Allan Kardec vai trazer essa passagem no capítulo 16, não se pode servir a Deus e Mamon, no item 1, quando ele fala da salvação dos ricos. Então, vamos dar uma olhadinha como é que foi esse encontro, como é que foi essa conversa de Jesus com esse jovem. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Faz tudo que está no mandamento, você sabe. Olha o que o jovem responde para ele. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso. E ele respondeu, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei, que é o que ainda me falta. Ou seja, eu já faço tudo, Senhor, que está escrito lá. Né? O que falta ainda? E aí Jesus vai responder para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás
um tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha bem, de tudo que tem, Jesus sabia, Jesus conhecia. Aliás, Jesus conhece tudo, conhece todos nós, né? Por nome e sobrenome, tudo. E aí, quando Jesus faz esse convite ao jovem, ele vai, será que ele vai vender tudo e vai seguir Jesus? Quem conhece, né, a história sabe o que ele fez, ó. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grande haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então a gente vai entender o que Jesus quis dizer, porque parece aqui que Jesus está condenando a riqueza, que Jesus está condenando os bens materiais, né? Quando fala de camelo, agulha, Allan Kardec no livro, no Evangelho, ele explica o que é camelo, né? Naquela época era uma linha bem grossa, então não é camelo, animal. Enfim, a gente depois vai compreender melhor no decorrer do estudo o que Jesus quis, né, nos ensinar com este convite ao jovem rico. Então agora a gente vai cantar a música que a gente começou, ensaiou, não foi? Nós já ensaiamos. Agora nós vamos cantar a música depois a gente fazer o estudo. Quem já conhece, quem já ensaiou, tá bem afinado, né, Silvinho? Vamos lá. Quem conhece, canta junto. Segue comigo. E vamos seguir Jesus, né? E aí o jovem, aquele jovem rico, ele teve um encontro com Jesus. Um grande encontro com Jesus. Vamos imaginar, gente, nós aqui agora, se nós pudéssemos encontrar Jesus. Imagina que você, né, caminhando, você encontra Jesus. O que você faria com ele? Jesus. Será que a gente conseguiria falar alguma coisa? Né? A gente tem alguns personagens, né, no Evangelho, ou até mais contemporâneos nossos, que tiveram esse grande encontro com Jesus, não necessariamente, né, o viram fisicamente, mas que permitiram, como disse a lição inicial, que Jesus encontrasse morada dentro do coração. E a partir dessa morada, dessa permissão,
que Jesus mora no seu coração, a marcha de muitas pessoas foi modificada. Né? Alguns personagens do Evangelho, como esse aqui, Pedro. Pedro, ele teve um encontro com Jesus. E o que ele fez quando ele encontrou com Jesus? Largou as redes e se tornou um pescador de almas. Né? A gente vê a história linda de Pedro, depois que Jesus foi crucificado, fundando a Casa do Caminho e se dedicando, né, integralmente ao cristianismo. É aquele que aproveitou o encontro com Jesus. Esse personagem aqui também encontrou Jesus, quem sabe? Parece quem? Olha aqui, ó. Ele é Levi, Mateus, aquele que coletava impostos. Quando ele vê Jesus passar, Jesus o convida. O que ele faz? Aproveita. Né? Vira as costas para o mundo e começa a contabilizar as riquezas celestes. Então ele também teve aquele encontro com Jesus, diferente do jovem rico. Olha a diferença do jovem, né, pela opção dele, e de Levi, e de Paulo, e de Pedro, né? E essa aqui, ela encontrou Jesus, será? O que vocês acham? Hã? Linda, né? Olha o semblante. A Madre Teresa de Calcutá, ela encontrou Jesus. Ela permitiu que Jesus fizesse morada em seu coração. Como diz Emmanuel na lição inicial, a marcha dela se modificou completamente. Mais de 400 casas em nome da causa de Jesus se inaugura o próximo. Trabalho lindíssimo da Madre Teresa de Calcutá, né? De acolher, de ajudar aqueles corações. Como diz Emmanuel, quando Jesus encontra morada no coração do homem, será que Jesus encontrou morada no nosso coração? Será que nós já abrigamos de verdade Jesus em nosso coração? Porque Emmanuel diz que a marcha dessa pessoa se modifica completamente. Vamos ver se teve mais algum personagem que teve um grande encontro com Jesus? Será que ele permitiu que Jesus entrasse no seu coração? Será que a vida dele foi modificada? Será que ele trouxe exemplo na sua conduta, no nosso dia a dia? Chico Xavier, quantas bênçãos Chico Xavier derramou, né? Consolou corações, deu exemplo, ensinou na prática como é que a gente faz para seguir Jesus, na prática. E aí, eu trouxe de novo aquele trecho, para a gente refletir da lição inicial. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. A gente viu aqueles personagens ali, que inteiramente, a partir do momento que encontraram Jesus, aí a gente pode dizer, mas é Pedro, mas é Chico Xavier, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, será que a gente encontrou Jesus? O que a gente está fazendo quando a gente vem assistir uma palestra? Porque a gente ouve, muitas vezes a gente fala, mas será que o nosso coração deu abrigo às lições de Jesus? Porque a gente acha muito bonito falar de Jesus. Muito confortador você vir à casa espírita, você receber o passe, você ouvir belas mensagens, tomar aguinha fluidificada. É muito confortador e vale a pena, muito bom mesmo. Mas é apenas isso? O convite não foi feito só para todos, esse que a gente nomeou. O convite para seguir Jesus, ele é feito para cada um de nós, todo momento. Em muitos momentos da nossa vida diária, nós somos convidados a seguir Jesus. Como que pode? Eu nunca vi Jesus igual Paulo ali que caiu do cavalo. Não. O que Jesus fala? Quando fizer aquele pequenino, será que a gente olha o nosso próximo do caminho? Não, é Jesus que eu estou ajudando. Aquele irmão ali que está na calça, é Jesus, vou lá. É isso que Jesus espera de nós.
Porque Jesus atende o nosso irmão através da gente. Vamos continuar. E aí a gente encontra Jesus, permite que ele entre em nosso coração. A massa comum categoriza essa pessoa como desajustado. Fulano, né? Depois que entrou no espiritismo, sei não, hein? Que negócio, né? Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como se preocupa as profundidades do ser, é diferente. A gente precisa permitir ou abrigar o mestre. É isso que ele precisa, que ele encontre santuário no nosso coração. E aí, teve um camarada também que encontrou com Jesus, mas que perdeu uma oportunidade ímpar. Quando Jesus conhece, sabe quem é esse aqui, gente? Quem sabe? Jesus está conversando com quem aqui? Quem leu há 2000 anos? Públio Lentulus. Lembra? Ele buscou Jesus. Como que ele fez para buscar Jesus? À noite, escondido, porque Jesus foi um senador romano, ele era, né? E aí ninguém podia ver ele com Jesus. E aí ele encontra Jesus, porque a filha dele estava muito doente, de tanta esposa insistir, né? Porque ouviram falar dos milagres de Jesus, então ele não foi porque ele foi porque a esposa acreditava. E a filha foi curada não por ele, Jesus depois vai falar no decorrer do diálogo, né? Mas sim por causa da esposa que estava em casa orando. E aí ele encontra com Jesus, e Jesus fala para ele assim: senador, olha que forte, por que me procuras? Fora melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Jesus sabia que ele ainda não estava preparado. Públio Lentulus, que hoje é Emmanuel. Mas naquele momento, ele ainda não estava preparado para permitir que Jesus de fato o fizesse um novo ser. E aí ele vai buscar Jesus. Mas Jesus sabia que o Públio Lentulus amanhã seria Emmanuel. Porque Jesus sabe que eu amanhã vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Por isso que ele confia em nós. Por isso que ele permite que eu esteja aqui falando, apesar de tantas dificuldades que eu e muitos de nós ainda possuímos. Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos neste mundo, nesse planeta escola, para todos nós aprendermos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Né? Mas Jesus conhece individualmente o esforço de cada um, e ele conhecia Emmanuel. Ele sabia que Públio nada mais era do que o Emmanuel que ia surgir mais para frente. E aí ele fica assim meio, né? Como é que pode, se o homem me conhece, fala meu nome, será que eu estou sonhando? E aí Jesus responde: não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Olha o convite que Jesus está fazendo para ele. Agora é o momento, irmão. Você errou, você fez muita coisa, mas agora é o momento. Soa para teu espírito um minuto glorioso. E aí? Você quer? Você é senador romano? Você está disposto a ser cristão? E aí a gente sabe, né? Vou dar um spoiler pequenininho, quem não sabe, vai lá, pega o livro 2000 anos e leia. Lindo, maravilhoso. Né? E aí, naquele momento, o que o senador faz? Ah, não, vou seguir Jesus, agora eu vou ser um cristão. Vira as costas para Jesus e eu sou um senador. Não vou me juntar a esse Nazareno. E aí perde. Olha a oportunidade que Emmanuel que Públio, né, perdeu naquele momento. Quando a gente encontra Jesus na intimidade do nosso ser, a gente ainda tem muita dificuldade. Por quê? Paulo fala para a gente: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós somos espíritos que carregamos conosco uma bagagem de milênios de experiências, de dificuldades, de vícios. Apesar de hoje já conhecermos
A doutrina espírita, que nos chama a razão, porque é a fé raciocinada, que nos convida à transformação. Sabemos que nós somos viajores de muitas existências e temos dentro de nós um universo de experiências. Então, muitas vezes eu quero fazer o bem, eu quero seguir por aquele caminho que eu sei que é o caminho certo. Quando eu vou ver, estou eu no outro caminho errado. Não é assim? Eu desejo, eu sei que eu preciso fazer o bem. Eu sei que eu preciso seguir por aqui, na linha reta. Não, mas eu vou para cá. Aí eu volto. Por quê? Porque o bem que eu quero eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Mas o que importa é que a gente hoje já reflete em cima daquilo que a gente erra. Porque se fosse algum tempo atrás, significa que a gente já está melhorando. Eu erro e já, opa, não podia ter feito isso. Evolução, é ou não é? Né? A gente podia ter, aquilo nem me incomodava. Eu já teve um momento que aquilo nunca me incomodou. Eu fazia, maltratava e eu ignorava aquilo, mas agora me incomoda. Então a gente está no caminho. É um caminho longo, necessário. Será que a gente ainda não tem uma dificuldade de fazer o bem ou de fazer porque a gente não sabe se está fazendo certo ou se está fazendo errado? Porque às vezes a gente não pode não saber. Sei lá, Senhor, porque às vezes eu penso que estou fazendo bem, estou fazendo mal. E aí tem essa pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 632. Olha a pergunta que ele faz nos Espíritos. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? Ou seja, eu não posso estar enganado. Eu estou querendo ajudar, fiz o mal porque eu não sabia. Será que tem essa desculpa, gente? Tem mesmo? Tem não mesmo? Puxa vida, hein? Olha o que os Espíritos respondem para Kardec. Jesus vos disse, veja o que quererias que vos fizessem, ou não, tudo se resume nisso. Assim não vos enganarei. Pronto, gente. Não tem mais desculpa. Eu não sei se é certo fazer isso ou fazer aquilo. O que eu vou fazer? Se fosse comigo, o que eu queria que fizesse? Faça. Faça ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Pronto. Então a desculpa não tem mais. Haroldo fala assim, que se todo mundo fizer aquilo que eu vou fazer, vai ser melhor para o universo? Se for melhor, faça. Se não for, gente, não faça. Então é só se colocar no lugar do outro. Não tem a desculpa. Porque a gente reclama muito que a minha cruz é tão pesada, como disse Mira Pinto, a caminhada, né, aqui na terra é tão cruel. E aí a gente acha que a cruz do meu vizinho é muito menor que a minha. A grama do meu vizinho é muito mais verde do que a minha. Por que a minha cruz é tão pesada? Por que eu tenho aquele parente tão difícil? Ah, mas no meu vizinho ninguém briga, que maravilha, será? Né? E a gente fica lamentando por conta da nossa dificuldade. Ao invés de pegar a nossa cruz, porque é nossa, e seguir. Né? Seguir porque a gente precisa dela. Porque é degrau para a nossa evolução. Aquele parente difícil é um degrau para a nossa evolução. É uma colheita que eu plantei ontem. Aproveita para fazer bem feito, porque senão volta de novo com ele. Já pensou? Se está difícil, faz bem feito, o melhor que você puder. Que aí você se liberta. Não é assim? O amor liberta. Agora, se eu odiar, aí eu vou cada vez estar mais algemada aquela pessoa. Né? No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel tem uma lição que chama Nossa Cruz. E aí eu trouxe alguns trechos aqui para a gente refletir. Caminheiros da evolução da redenção, tem cada qual a sua cruz. Não adianta, gente. Todos que estamos aqui no mundo de provas e expiações, desculpa se aqui entre nós aqui, vamos só com os encarnados, tiver algum anjo. Caso contrário, todos nós temos a nossa cruz, porque nós somos imperfeitos. Né? Todos. Cruzes diferentes, dores diferentes. Né? Aquilo que às vezes me machuca, não machuca ela, porque ela já superou. E outras, o contrário também é verdadeiro. Né? Ninguém conquista algo
sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então a gente está aqui para resgatar, para conquistar, para aprender, com dor, com sofrimento, mas depois com alegria por ter conseguido vencer e fazer a nossa transformação. Quando Jesus, aí a gente vai agora começar a trabalhar o diálogo, né, de Jesus com o jovem. Quando Jesus fala assim com ele: vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus está condenando os bens materiais. Quer dizer então que quem tem dinheiro vai lá e dá, dou, pronto, aí estou salvo, vou dar para tudo que eu tenho, vou ficar mendigando na rua, ou vou ficar pobre, e aí é isso aí. Será que é isso que Jesus convida ele a fazer? A virar, né, a não ter nada, a se despojar totalmente dos bens materiais? É o único caminho? Né? Será que quanto mais dinheiro eu der, o maior for o meu dízimo? Ou será que eu estou comprando um lugarzinho lá no mundo espiritual? Né? Tem uma música do Zé Geraldo que eu gosto muito, que tem o Profeta, e que ele fala assim, um trecho da música: esquece o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. E aí a música vai. Né? Será que Jesus condena os bens materiais? Tem essa parábola aqui. Lembra dessa parábola? Da viuvinha? Né? Todo mundo estava indo lá e colocando no gasofilaço muito dinheiro. Chega a fazer aquele barulho. Aquelas moedinhas, fazia muito barulho. Veio a viuvinha, colocou uma moeda. Uma moedinha. Ora, se os bens materiais fossem importantes, o que Jesus ia falar? Aquele ali, ó, está salvo porque ele deu muito dinheiro. Mas olha, essa viuvinha, uma moedinha não serve para nada. Né? Mas olha o que Jesus fala para a gente. Na verdade, vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram dinheiro no gasofilaço. Ou seja, todo mundo que deu aquele monte de dinheiro para se aparecer, para fazer barulho, foi muito menos do que a pobre viúva que só deu uma moeda. Qual a diferença, gente? Qual a diferença? Porque ela só deu uma moeda. Pode falar. Estou perguntando para os encarnados. Porque os desencarnados já estão ouvindo aqui. Qual a diferença? Hã? Que ela deu dela. Isso, ela deu dela. Às vezes aquilo está fazendo falta para ela. Né? Muito diferente do que você dá. Já sobra, né? O resto, né? Já é alguma coisa, melhor que não dar nada. Mas, né? Será que Jesus condena a riqueza? Alguém conhece essa? Lembra dessa passagem? Quem que subiu na água para ver Jesus? Zaqueu subiu na água para ver Jesus. E como é que era Zaqueu? Baixinho, mas ele tinha dinheiro? Tinha muito dinheiro. E quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus olhou para dentro do coração de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu estava preparado para se transformar em outra pessoa. Ele era rico. O que Jesus falou? Desça depressa, vou ficar hoje na sua casa. O que as pessoas falavam? Nossa Senhora, Jesus vai ficar na casa desse homem rico, tinha dinheiro. Mas Jesus sabia que Zaqueu, né, estava preparado. E aí Zaqueu depois vai, né, distribuir parte do que tinha, e a gente vai no Evangelho para ver o resto da história. Então, será que Jesus está condenando os bens materiais? Se Jesus não condena os bens materiais, o dinheiro, o que Jesus estava condenando, então, naquele momento que ele fala para o jovem de se desfazer de tudo que tem? O que Jesus condena? A prova da riqueza, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Allan Kardec vai falar para a gente assim, ó: a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhes desvia do céu os pensamentos. Então, gente, a riqueza é uma prova. E é uma prova muito difícil. Porque abre portas materiais, né? E desvia, muitas vezes, o ser do caminho que deveria seguir. E aí, a vaidade, o orgulho, a gente se envaidece porque eu posso, porque você não me conhece, sabe com quem você está falando? Né? E a gente vai deixando se levar
por coisas de valor nenhum. Né? Vale sim, quando a gente está aqui no mundo material, porque eu preciso do dinheiro, preciso das coisas. Né? Eu preciso das coisas para que meu corpo consiga trabalhar, evoluir, crescer, mas são instrumentos de evolução. O que a gente leva de verdade? Nada. De material, nada. Né? Então, a riqueza é uma prova muito difícil. Mas do fato da riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que torna impossível. Então, a gente, né, os bens materiais, eles facilitam, né, que a gente mude o nosso caminhar, mas isso não impede. E muitas vezes não sempre, né? Porque a gente planeja a nossa reencarnação e a espiritualidade sabe que a gente tem condição de vencer aquela prova. Se a riqueza não é problema, então o que Jesus estava condenando? Não é problema ter dinheiro, a gente já viu. Né? O que Jesus condenava? Hã? O orgulho dele. O orgulho do jovem? Só do jovem? Hã? A avareza. Pode falar, gente. O apego. O apego. A fortuna. É. Será que a gente tem apego a alguma coisa? Porque o jovem, gente, ele falou bem assim, você lembra no início lá que a gente trouxe o diálogo? Que o Jesus fala assim, segue os mandamentos. E ele falou assim, quais são os mandamentos? Não mata, não rouba. Lembra disso? O que ele falou? O jovem falou para Jesus, eu já faço tudo isso. Né? A gente já faz tudo isso? Ah, claro que faz, gente. Né? Não matarás. Aí eu vou falar assim, mas eu não mato não, já passei dessa fase, não mato não. Será? Às vezes a gente mata. Mata a alegria. Mata a alegria, mata a esperança. Né? Mata o desejo da pessoa estar próxima. E a gente mata. Será que a gente não rouba? Rouba tempo. Rouba, né, a vontade de alguém estar próximo da gente. E aí a gente vai pensando, será que matar seria só, né, muito mais abrangente do que isso? Mas então Jesus não condenava a riqueza, ele condenava o apego. Silvinha está na ponta da língua, viu, Silvinha? O apego. Lá Cordélia vai falar para a gente no Evangelho, ele que responde, olha, vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves, ou seja, impedimentos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então a gente se agarra às coisas aqui na Terra de uma tal forma, gente, que é muito importante, o meu carro, o meu filho, nem o nosso filho. Que a gente que é mãe, né? A gente imaginar que um dia a gente vai ter que devolver o filho para Deus, né? Nada é nosso. E muitas vezes quando a gente ora, quando eu vou orar para meu filho, eu falo, Senhor, é filho seu. Né? Então cuida onde eu não posso cuidar, porque é filho de Deus. E a gente tem hoje uma missão. Né? A maternidade, a paternidade, aqueles que cuidam, têm essa missão, mas não são nossos. Nada é nosso. Não é meu marido, nem é minha sogra. Que às vezes a gente reclama da sogra, né? Não é também, não é sua, é passageiro. Né? Tudo é passageiro. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona a felicidade sem manchas? Se fosse, o jovem não ia buscar Jesus, porque ele era rico, bonito, né? Diria no linguajar de hoje, sarado. E aí, será que ele precisava de Jesus? Quando os vossos corpos estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? Às vezes a gente tem de tudo, mas também tem muita angústia, aí a ansiedade, a depressão, né? Como? O que explica? Gente, eu tenho tudo que eu preciso, e aí não encontrei Jesus. Ainda não abri o meu coração para que Jesus more, para Jesus fazer a morada. Vamos lá conversar mais um pouquinho. Esse jovem, esse camarada que era rico, ele era jovem, ele era rico, famoso, porque ele era também corredor. Ele era, na nossa época, corredor de Fórmula 1, né? Tem lá. Ele era corredor de bigas, lembra que botava lá e saía correndo.
E ele era famoso, então todo mundo conhecia ele. Ele era campeão das corridas. Muito igual a esse jovem também. Lembra desse jovem aqui que caiu do cavalo, literalmente? Também era rico, também era famoso, também era jovem. Quem é esse jovem aqui, gente? Paulo, né? Ele também encontrou com Jesus, no auge da sua juventude, cheio de fama. O que foi? Qual foi a diferença entre os dois? Os dois encontraram Jesus. Todos ricos, os dois ricos, famosos. Qual foi a diferença entre os dois? A decisão. O jovem decidiu deixar para depois. Senhor, agora eu não posso, porque eu tenho outras coisas para fazer. Saulo, na mesma hora chega, Senhor, quando ele encontra Jesus, o que você quer? O que queres que eu faça? Né? E aí ele dá uma guinada de 360 graus na vida. Ele se transforma em uma única encarnação. Ele deixa de ser Saulo, vira Paulo e vai ser o maior propagador do cristianismo. Não é isso? Decisão. Então, gente, é a palavra-chave. Será que nós já tomamos a nossa decisão? Ainda dá tempo. Graças a Deus ainda dá tempo. Sabe por quê? Porque nós somos chamados todo momento. Todos nós. Chamados, todos já fomos, porque depende de Deus. Então Deus chama todos nós. Mas escolhidos, depende de nós. Será que nós escolhemos? Deus nos convida, Deus nos chama, mas e nós? Já o escolhemos? Já escolhemos Jesus? Que caminho a gente está escolhendo? Porque a gente tem, né, o livre-arbítrio e a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Eles sabem que a gente está errando, sabem que a gente está se comprometendo novamente, mas não é imposto. Porque seria, né? Por que eles não pegam, não tiram do caminho, botam no caminho? Não, você vai ter a liberdade. Você sabe o que é certo. É só se colocar no lugar do outro. Fazer a outra aquilo que gostaria que vos fosse feito. E aí a gente vai lembrar dessa maravilhosa doutrina, né, que Allan Kardec codificou. A doutrina espírita que vem nos clarear a mente, que vem nos mostrar com razão, com raciocínio, que vem nos explicar o porquê de tantas diversidades, de tantas diferenças, por que um nasce cego, o outro nasce aleijado, o outro nasce saudável, por que o outro nasce numa família rica e o outro lá na África passando fome. São as questões que a gente, por mais que a gente busque, né, dizer a Deus, a gente não consegue, se a gente não compreender e entender que só a reencarnação explica essas diferenças. Porque não fosse a reencarnação, fosse a existência única, por que Deus permite que uma mãe deixe o filho partir com 10, 15 anos de idade e a outra mãe tem o seu filho até 30, 40, vai vê-lo casar, vai ter os netos? Qual é que Deus é esse? E aí vem a doutrina espírita nos dizer que a gente não tem uma existência só. São várias existências. E tudo que a gente está vivenciando hoje é fruto que a gente plantou no ontem. E se eu quiser ter uma paz, uma alegria, uma felicidade amanhã, que a gente tenha atenção ao nosso plantio de hoje. O que eu estou plantando hoje? Vai ser aquilo que eu vou colher amanhã. Eu quero paz, mas será que eu estou plantando paz? Eu quero que as coisas na minha vida sejam diferentes, mas eu estou agindo do mesmo jeito. Eu quero que as coisas sejam diferentes, né? Se eu quero que mude, eu preciso mudar as minhas atitudes. E aí, né, todo amor, todo o meu amor, o nosso amor é essa doutrina de amor, de luz, ciência e consolação, que foi prometida por Jesus, né, quando ele nos disse que mandaria o Consolador, e é a diretriz, ela direciona o nosso caminho à perfeição. Esse é o Espiritismo, né, gente? É a doutrina espírita, a imensa esperança do povo. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer, renascer, amar e progredir. Esse é o caminho. Essa doutrina santa que nos convida a amar e progredir.
senhora, Valéria. Já são 8h20. Nossa, a pessoa fala muito, né? O tempo não passa. No livro Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues, com o Divaldo Franco, ela vai trazer também aqui algumas reflexões acerca desse encontro do jovem com Jesus, né? E aí ela vai dizer para a gente, olha, de uma forma muito linda, o jovem, embora rico, e vivendo cercado de luxo e bajulações, tinha sede de paz. Mas não dessa paz ociosa, era como que uma angústia, um vazio, uma busca por algo que não se sabe o que é, mas sabe-se que existe. Interessante, né? Então ele tinha tudo de material, mas algo lhe faltava. E às vezes quando a gente fala em paz, a gente imagina a paz de poder ficar sem fazer nada na ociosidade, né? É uma paz interior, uma paz que a gente trabalha e a gente sente paz, a gente ajuda e a gente está em paz. É essa paz que esse jovem procurava e que nós sempre, né, estamos lutando, estamos buscando. E tem alguns momentos de paz, a gente tem os lampejos dessa paz, né? Mas é a nossa busca constante e é aquilo que a gente almeja, ou não. Por que a gente está aqui? Porque a gente tem saudade de Jesus, como diz Chico, né? A gente tem saudade de Jesus, a gente quer ter essa paz no nosso coração. E aí ela diz de novo, Amélia, aquela voz doce, o jovem recebe o chamado, sente-se impelido a abandonar tudo e a seguir o mestre. Então quando ele escuta a voz de Jesus, ele tem vontade de largar e de seguir. Olha só, ele fica, né, eu vou com o Senhor, eu vou, mas ele não consegue. E aí ele começa, né, quantas emoções, dúvidas, toda a sua vida passava na sua tela mental. Então, naquele momento foi muito mais do que apenas aquele diálogo. Tudo, né, que ele vivenciou, tudo que ele precisava, ele sabia que ele tinha Jesus. Mas aí, o jovem oferece o dinheiro, oferece o ouro, mas Jesus pede, dá-me a ti próprio, e eu oferecerei aventura sem fim. Senhor, eu te dou tudo que eu tenho, eu te dou meu dinheiro. Jesus não quer isso. Jesus quer que você se doe. E é isso que Jesus fala com o jovem. Era essa a paz que buscava. Mas, quanto lhe custaria essa paz? Ele era famoso, rico, paga tudo. Quanto lhe custaria essa paz? Não era apenas a fortuna, mas a sua juventude, seus momentos de prazer, seu orgulho, sua vaidade. Ele tinha que abandonar tudo isso. Olha quanto custaria a paz do Cristo. Como renunciar a todos os prazeres materiais? Era preciso tanto para seguir Jesus? E era. Depois a gente volta. E aí a gente já falou um pouquinho sobre isso, que em todo momento a gente é convidado a seguir Jesus. Jesus nos convida a permitir que Ele entre em nosso coração. O convite muitas vezes vem em forma do perdão daquele que traiu a nossa confiança. É o convite de Jesus. É Jesus nos convidando. Me permita entrar em seu coração, perdoe. Silêncio ante uma ofensa recebida. Será que a gente é capaz de silenciar? Ou qual será a nossa postura ante uma ofensa recebida? Jesus nos convida ao silêncio. Não retribuir o mal com o mal. Doação de tempo para ajudar o semelhante é o convite de Jesus. Esquecimento por um dia, por um instante apenas, de todos os seus problemas. Interesses cotidianos para servir o semelhante. Quando a gente esquece os nossos problemas, o que a gente tem? Todo mundo tem. Mas para servir o próximo, parece que o nosso problema não existe. Ou pelo menos por aquele momento a gente se esquece do problema, né? Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus responde, por que me chama bons? Bom só Deus o é. Aí Jesus deixa bem claro, né, que Jesus é o Filho e Deus é o Pai. A gente muitas vezes confunde Deus é Jesus, não. Deus é Deus, né? Aqui está claro, bom só Deus é. Eu vou ter que dar uma acelerada,
Aqui alguns trechos que eu trouxe do Evangelho que vai comprovar, né, que Jesus e Deus não são a mesma coisa. Jesus fala: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Deus. Jesus então disse: ainda estou convosco por pouco tempo e vou em seguida para aquele que me enviou. E aí vai, né? Quando ele está lá na cruz e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o Espírito. Jesus fala para o mancebo: por que me chama bom? Nossa, falei 2 vezes bom. Por que me chama bom? Que enorme diferença existe entre a exemplificação de Jesus e a nossa atitude. Ah, Claudiana, você é uma menina tão boa. Como é que eu fico quando alguém fala que eu sou uma pessoa boa? Nossa, eu me envaideço, né? Nossa, tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Olha, Jesus fala: por que me chama de bom? Jesus não permitiu que ele fosse chamado de bom. E às vezes a gente se envaidece, se acha, né? Se acha a rainha da cocada preta. Não é assim, Soraya? Vou adiantar. Tem muita coisa, tá, gente? Mas, aqui, vou voltar aqui rapidinho. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Nós sabemos de costa a resposta: Jesus. Aí tem uma música do Padre Zezinho que eu aprendi no catecismo, quando eu fazia catecismo lá. Amar como Jesus amou, é então o caminho. Você lembra, né, Hugo, essa música? Sonhar como Jesus sonha isso. Será que a gente é capaz de fazer isso? Pensar como Jesus pensou? Né? Viver como Jesus viveu? É isso o convite. É esse o convite que ele nos faz todo momento. E aí, já encerrando a nossa conversa, né, o que acontece depois com esse jovem? Nesse livro, a Amélia Rodrigues ela vai dizer pra gente: acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias, balbuciando com voz apagada: não posso seguir-te agora, perdoe-me se me amas. E aí ele, né, abandona Jesus, e aí ela conta que uma semana depois Cesareia era a capital do ócio e do prazer. E onde ele estava? Ao som de alegre de trompas e fanfarras começavam as festas públicas, as competições de bigas, abrem as corridas anti-anfitriões. Aqui, ó, isso aqui são as bigas, tá, gente? Então, as corridas de bigas naquela época. E aí tá, numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas portas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, que a gente possa seguir o exemplo de Levi, que trabalhava coletando impostos, e que quando ele encontrou Jesus, primeiro, ele se levantou. Muitas vezes a gente está desanimado, ou a gente não acha digno, não se acha digno de trabalhar para Jesus. Se nós fôssemos esperar uma perfeição para vir fazer um estudo, fazer uma palestra, ter uma conversa, aqui não teríamos ninguém para fazer isso. Então que a gente se levante, onde quer que a gente esteja, que a gente permita que Jesus estenda as suas mãos, que a gente segure nas mãos do Mestre e faça como Levi. Primeiro, que a gente se levante de onde a gente está, deixar tudo para trás. Errou, está errado, e não se fala mais nisso. E seguir o Mestre Nazareno. E para encerrar, vamos cantar de novo? E aí a gente encerra com a música, tá bom, galera? Vamos lá. Agora vocês estão mais afinados que nós já cantamos, né? Agora, vamos cantar rápido. É um exagero. Mestre perguntou: o que será Deus de
de Deus.